Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Vamos para a nossa segunda aula de mordomia cristã. Vamos orar para iniciarmos nossa aula. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, nós te damos graça por mais uma aula, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos a Tua palavra, de compreendermos um pouco mais, Senhor, sobre Ti e de oferecermos ao Senhor a nossa melhor mordomia cristã. Que possamos ser mordomos aprovados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre a extensão da mordomia. Nós, na primeira aula, falamos sobre o conceito, o que é mordomia, e agora nós vamos entrar na extensão dela. A primeira coisa que nós vamos ver é a extensão da mordomia no corpo. O homem, como se sabe, ele é constituído por 3 partes distintas. Nós chamamos isso tecnicamente ou teologicamente de tricotomia. Essa tricotomia, ela se caracteriza por uma triunidade construída por corpo, alma e espírito. É importante frisar que nem todos pensam dessa forma. Existe uma corrente teológica mais ligada aos batistas que acreditam que o homem é dicotômico, ou seja, corpo e alma, que o espírito, ele é o espírito de Deus que veio até nós, né? Que o homem não é corpo, alma e espírito. Mas a maioria absoluta da teologia acredita na tricotomia, que o homem é constituído por 3 partes: corpo, alma e espírito. Essa triunidade, ela distingue o homem de qualquer outro ser vivo. Os animais, por exemplo, os animais não são tricotômicos. A triunidade do homem, ela se expressa na natureza material e espiritual, indicando o modo pelo qual ele foi criado. Está escrito: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e foi feito alma vivente." Aqui nós vemos claramente as 3 partes da constituição do homem, né? Deus fez do pó da terra o corpo, soprou nas narinas o fôlego de vida, ou seja, o espírito. Deus nos deu um espírito. Não é o espírito de Deus habitando em nós. Isso é algo que vem lá na frente, quando nós conhecemos Jesus e o aceitamos como Senhor e Salvador. Nesse momento, é simplesmente o espírito do homem, o espírito que Deus deu ao homem. E também o Senhor o fez alma vivente. O que é isso? Quando nós falamos da alma, nós falamos da central dos sentimentos, das sensações. Tudo isso se refere à alma humana, né? A tipologia do corpo. Vamos lá. Vários são os tipos que podem ilustrar a importância do corpo humano. Primeiro, tabernáculo ou tenda. Nós temos alguns textos bíblicos que tratam dessa forma, né? Esses textos se referem ao corpo como algo provisório, assim como o tabernáculo, assim como uma tenda era para Israel. O nosso corpo, ele é um invólucro da alma, ou seja, o nosso corpo é onde a nossa alma se apresenta, onde a nossa alma ela habita, né? E também do espírito, porque o nosso espírito, por mais que ele seja eterno, ele está vinculado a esse corpo material. Enquanto a gente estiver vivendo nessa terra, né, não tem como um ser humano viver na terra sem um corpo. É claro que nós sabemos que existe um reino espiritual, um reino incorpóreo. Porém, o ser humano ele não pode viver aqui nessa terra sem um corpo. Então, o nosso corpo, ele é a habitação do nosso espírito e da nossa alma. O tabernáculo, ele era facilmente desmontável para que o povo pudesse transportá-lo.
O nosso corpo, desculpa, é o tabernáculo da alma e do espírito durante a nossa passagem através da nossa vida. Assim como o tabernáculo ele era frágil, assim também o nosso corpo. Segunda figura de linguagem, ou segundo tipo, né? A Bíblia é cheia de tipos. Inclusive, nós temos uma matéria eletiva fantástica sobre tipologia bíblica. Se você tiver interesse, é só falar comigo depois no privado. O segundo tipo é o santuário. O nosso corpo deve ser templo de Deus e para a glória dele, né? O tabernáculo ou a tenda, ele era o lugar da habitação de Deus. Ele era um santuário da habitação de Deus, assim como os nossos corpos também devem ser. O apóstolo Paulo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a mordomia no corpo, ela implica que o mesmo, ou seja, o nosso corpo, ele é de Deus, ele pertence a Deus e deve ser conservado santo e agradável ao Senhor. Outro tipo que fala sobre o corpo, vaso de barro. Essa designação ela é para mostrar a fragilidade do corpo e também para destacar a importância e a utilidade desses vasos na obra de Deus. Né? O vaso de barro, ele era o vaso mais frágil de todos. Ele era muito mais frágil do que um vaso de ouro, de prata, de bronze ou de qualquer outro metal. Porém, ele era o vaso mais comum na sociedade. Assim como o ser humano. O ser humano ele está em toda parte, ele está em todo lugar. E ele é fundamental para que a obra de Deus seja feita. Pecados contra o corpo. Queridos, existem alguns pecados contra o corpo. E os pecados contra o corpo eles estão relacionados diretamente aos nossos sentidos. Os nossos sentidos podem nos levar a pecar. A Bíblia diz que o nosso pecado ele está diretamente ligado aos nossos desejos, às nossas cobiças. E tudo isso vem através dos nossos sentidos. Por exemplo, a visão. O pecado que está na natureza humana, ele procura se utilizar da faculdade da visão, ou seja, ele precisa, muitas vezes, alguns dos pecados, da nossa visão para introduzir as pessoas no pecado, através da concupiscência dos olhos. A Bíblia fala sobre isso. Né? Jesus, por exemplo, fala, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, já pecou com ela. Né? Olha a visão. Né? Os olhos, eles são o nascedouro do pecado. Né? Muitas vezes o pecado vem pelos olhos, ele se estabelece na mente e então ele nasce, né? Ele acontece. Segundo, o olfato e o paladar são faculdades físicas, são sensações, são sentidos do corpo humano, né? Muito ligado aos instintos naturais de aquisição, de fome, de sede, os quais também podem se tornar condutores de pecado contra o corpo, né? Principalmente através de bebedices, de glutonaria, bebidas alcoólicas, né? Coisas que fazem mal para o corpo, drogas e etc. A audição. A audição ela é a nossa capacidade de ouvir, né? Só que os nossos ouvidos, eles estão no nosso corpo para captar sons e para glória de Deus, como tudo em nós. Só que muitas vezes usamos os nossos ouvidos ou emprestamos os nossos ouvidos para o pecado, através de fofoca, quando damos ouvidos para fofocas, mentiras, disseminações e coisas do gênero. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o pecado na visão, no olfato e no paladar e também na audição. E por último, no tato, né? O tato, ele é o sentido que se manifesta através do corpo. A Bíblia fala muito das mãos e da sua utilidade. O mordomo cristão, queridos, ele deve
administrar todo o seu corpo para a glória do Senhor. As mãos, como os demais membros, são importantes e a Bíblia fala do seu valor. A Bíblia fala sobre o fruto do trabalho das mãos, as mãos que engrandecem, as mãos que sustentam, as mãos que abençoam, as mãos que trabalham. Fala sobre as mãos do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, enfim. Então, é fundamental a mordomia no corpo, cuidar do nosso corpo para não pecarmos, vigiar para que o pecado não entre em nós através dos nossos sentidos. Próximo ponto são, na verdade, as consequências do pecado contra o corpo. Tudo que nós fazemos tem consequências. O Espírito Santo ele nos convence do pecado e Deus ele nos perdoa pelos nossos pecados. O Senhor, a Bíblia diz que se confessarmos a Deus nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Só que o fato de Deus nos perdoar pelos nossos pecados não nos isenta da consequência deles. E quais são as consequências dos pecados sexuais? Aliás, dos pecados contra o corpo. Primeiro, doenças sexualmente transmissíveis. Geralmente resultam dos pecados sexuais, né? Tais como adultério, fornicação, impureza, sodomia, homossexualidade, enfim, etc. 2. Toxicomania. O grande problema das drogas é que quando as substâncias são introduzidas no organismo vivo, pode alterar uma ou mais de suas funções. Primeiro que as drogas elas fazem mal para o corpo, né? Elas diminuem a nossa expectativa de vida, ela nos faz mal. Segundo que ela altera as nossas funções, ela altera as nossas sensações. Então o processo de toxicomania, ela inicia no desejo ou na necessidade de continuar consumindo a droga e de procurá-la por todos os meios. Nosso corpo é templo do Espírito Santo e é nosso dever cuidar dele, zelar por ele, para que essas coisas não aconteçam conosco. Terceiro é o alcoolismo, né? O alcoolismo e o tabagismo. A fuga, a ansiedade são elementos básicos na inclinação para o alcoolismo. E com o álcool, queridos, a pessoa procura entorpecer a sua consciência, fugindo dos seus problemas, das preocupações, das responsabilidades. Já viu aquela história de, não, eu só bebo socialmente? Na prática, isso não existe. Porque a pessoa sempre vai querer mais um, sempre vai querer mais um. E quanto mais ela ficar alegrinha, mais ela vai querer mais um. Até o momento que ela perdeu a sua consciência. Ela está fazendo coisas terríveis, está dizendo coisas terríveis. Além de fazer mal para o seu corpo, ela acaba fazendo mal para outras pessoas, né? Como, por exemplo, motoristas bêbados que tiram a vida de outras pessoas. Maridos bêbados que chegam em casa e agridem suas mulheres, muitas vezes tiram a vida delas, dos seus filhos. O tabagismo, né, o fumo, o uso do fumo, é largamente disseminado em todo o mundo. Graças a Deus isso tem mudado nos últimos anos. Mas ele ainda é legalizado e antigamente ele era sinal de ser descolado, de ser uma pessoa legal, interessante. Hoje, graças a Deus, a gente já vê um combate a isso. Mas ainda tem muitas pessoas que fumam. E tudo isso apesar dos comprovados e notórios malefícios que o cigarro traz para a saúde. Uma vez iniciado o vício do fumo, gente, seus efeitos nocivos são progressivamente e lentamente letais para o sistema nervoso, para o coração, para os pulmões. Né? Ele pode causar um câncer pulmonar e várias outras doenças. D. Falta de cuidado. Queridos, nós não nos pertencemos. Nós somos do Senhor. O nosso corpo também deve ser usado para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo recomenda aos Tessalonicenses que eles conservem o corpo irrepreensível
até a vinda de Jesus. Ele ordena que apresentemos os nossos corpos como um sacrifício vivo e que sejamos também bons mordomos no uso do nosso corpo, mantendo-o limpo, pois o asseio é fundamental para a saúde. Assim como nossas casas são limpas diariamente, do mesmo modo nosso corpo deve ser. Mantê-lo limpo, funcionando, evitando abusos de trabalho, buscando cuidar do nosso corpo, né? Visitando constantemente o médico, o dentista, enfim, a fim de não esperarmos até que as enfermidades cheguem e dilacerem o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Nossa mente. Queridos, a mente, o intelecto, é a faculdade da alma que capacita o homem a pensar, raciocinar, decidir, julgar e reconhecer. Está diretamente ligado ao intelecto. Diretamente ligado ao intelecto estão a imaginação, a memória, a razão. E essas faculdades, elas precisam ser administradas com zelo e com temor de Deus. Caso contrário, tornam-se agências de Satanás contra o reino de Deus. Isso é muito sério. Quando nós não usamos o nosso intelecto para a glória de Deus, nós permitimos que Satanás use o nosso intelecto para a disseminação do reino das trevas e, consequentemente, para o combate contra o reino de Deus. Olha como isso é sério. Com a imaginação, o homem idealiza, projeta. É uma força do intelecto humano que precisa ser bem utilizada. A Bíblia, por exemplo, fala da geração corrompida nos dias de Noé, informando que a sua imaginação era má perante os olhos de Deus. A memória do homem está capacitada a guardar no cérebro fatos do passado e do presente. Com a memória, o homem retém ideias e conhecimentos adquiridos. O mordomo fiel a Deus, meus irmãos, ele procura utilizar as suas memórias para glorificar a Deus. Então está na hora de você limpar a sua mente de memórias ruins, de traumas, daquelas coisas que te fizeram mal, e trazer à memória aquilo que te dá esperança, assim como disse o profeta Jeremias. A razão é com a qual o homem está capacitado a pensar, julgar, compreender a relação entre as coisas, distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Isso é muito importante, principalmente nessa era de fake news que vivemos, né? A nossa mente, ela é um território que o diabo procura dominar, a fim de corromper todo o corpo. O cristão sabe que sua mente, sob o governo de Deus, lhe dará segurança, paz e alegria. Deus, ele atua sobre a mente através do Espírito Santo, como a Bíblia nos ensina em João 16. Os objetivos são de conduzir os nossos pensamentos para tudo aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Queridos, a mente do cristão deve estar livre de impurezas, de injustiças, de engano. A mente pura produz atos puros e a mente impura produz atos impuros. Isso é muito sério. O mordomo fiel, ele certamente terá zelo pela santidade dos seus pensamentos, observando o critério para a escolha da sua literatura, programas de televisão, músicas, etc. É através de leitura diária da Bíblia e da oração que o Espírito Santo age, limpando as nossas mentes. Como todos sabem, o cérebro humano se divide em diversos compartimentos, onde estão sediadas várias fases do pensamento, especialmente consciência, subconsciência, alma. A mordomia do pensamento, ela é a disposição do crente para que o Espírito Santo limpe todos os cantos e recantos do seu pensamento, a observação, a conceituação, a invenção, a criação, a coordenação, a memorização e a consciência, além também da nossa subconsciência. É muito importante cuidar do nosso pensamento.
E o Espírito Santo, ele nos limpa, ele limpa os nossos pensamentos através de uma vida intensa de oração, de leitura bíblica e de intimidade com o Espírito Santo. Terceiro, os talentos. Queridos, existe tanta gente talentosa que os não talentosos facilmente perdem o ânimo, não é verdade? Esses não são músicos, não podem ensinar, não falam em público, não cumprem nenhuma tarefa administrativa. E aí pensa, não tenho talentos sobre os quais possa exercitar mordomia. Diz esse tipo de pessoas, né? Ou pelo menos pensa assim, ou pelo menos pensam assim, né? Muitos podem pensar que quando falamos da mordomia, dos talentos, estamos falando de gente talentosa, que possui algum dom especial. E sem dúvida isso é muito importante. É importante que pessoas com talentos especiais os ofereçam como parte do serviço da igreja. Mas a verdadeira mordomia dos talentos é mais profunda. Todos temos talentos. Devemos entender isso melhor do que temos feito até agora, pelo menos ao considerar a mordomia. O nosso maior talento, não importa quem sejamos, não é algum dom especial ou em particular. O nosso maior talento é o nosso caráter único e extraordinário da nossa própria vida. A nossa experiência humana que podemos oferecer a Deus e ao próximo. Esse é o nosso maior talento e o mais especial. Todos, queridos, todos os nossos talentos são especiais. Deus utiliza nossa boa mordomia dos mesmos para levar a cabo os seus desígnios na terra e que nós possamos oferecer a Ele esses talentos. Primeiro, nós somos mordomos. Mordomo é um servo especial que é honrado e goza de plena confiança do seu senhor. Ele é administrador dos assuntos domésticos ou servo que providencia coisas, que faz transações financeiras, que faz comércio legal. É bom lembrar que o Damasceno Eliezer, por exemplo, José e outros, aqueles servos receberam inclusive incumbências para negociar com os bens recebidos pelo seu senhor. Nós temos essa obrigação como mordomos, trabalhar com os talentos que recebemos, não para nós, não para enriquecermos, mas para honrar o reino de Deus, para honrar aquele que nos ofereceu esses talentos, que nos deu esses talentos, e com eles a incumbência de crescer, de avançar e de multiplicar. Devemos ter uma mordomia inteligente. Tão logo aquele senhor partiu, os dois servos imediatamente se puseram a negociar os talentos recebidos. A fidelidade daqueles servos seria colocada à prova na correta mordomia dos talentos recebidos. Os bens do seu senhor deveriam ser multiplicados através de uma mordomia consciente e inteligente. Foi o que aqueles dois fizeram. Lembram da parábola dos talentos? 2 multiplicaram e 1 enterrou o talento. Trabalhando com os talentos, o terceiro servo recebeu um talento, assim como os outros 2, e tratou de escondê-lo, utilizando-se do texto da parábola dos talentos, né? Podemos chegar a algumas conclusões. A mordomia requer um servo fiel. Segundo, a mordomia é dada a cada um segundo sua capacidade. A mordomia dos talentos, ela repudia a ociosidade. Nós precisamos estar sempre trabalhando em prol do nosso Senhor. A mordomia não aceita desperdício. Se Deus te entregou algo, Ele vai cobrar conta disso. Pode ter certeza. Ninguém pode alegar não possuir nenhum talento, pois o Senhor deu talento a todos. Nós devemos usar os nossos talentos para a glória de Deus e não para a nossa própria glória ou para a glória do mundo. E o desenvolvimento e o aprimoramento do talento é conseguido pelo exercício e pela prática desse mesmo talento.
Mordomia das oportunidades. Gente, em nossas vidas, nada acontece por acaso. Deus já planejou tudo para a vida de cada um de nós, para que participemos do seu propósito para nós. Assim, o mordomo cristão, ele procura descobrir qual é a vontade de Deus em cada passo da sua vida, a fim de alcançar o propósito particular de Deus para a sua vida. Para isso, é necessário que o crente se familiarize com a vontade de Deus expressa na Bíblia e cultive comunhão com Ele, a fim de obter melhor aproveitamento das oportunidades. O mordomo, meus irmãos, ele adotará uma atitude constante de obediência aos princípios e aos critérios, tais como o reino de Deus antes do reino do mundo. Todo mordomo cristão deve priorizar o reino de Deus diante do reino do mundo. 2. A glória de Deus deve ser almejada no íntimo e não a glória pessoal. 3. A vida e a felicidade do meu próximo acima dos meus interesses pessoais. Isso é muito importante. A mordomia do dinheiro. O dinheiro está diretamente ligado aos bens materiais. A mordomia cristã implica na administração adequada do dinheiro, seu método de aquisição e posse e utilização do mesmo nas várias atividades da vida material. É necessário desfazer a interpretação errada acerca do dinheiro, pois o mesmo é de vital importância para o sustento das pessoas que o ganham honestamente e também para a manutenção da obra de Deus nessa terra. Implicações da mordomia cristã do dinheiro. A avaliação correta do dinheiro. Muitos crentes, queridos, dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Existem pessoas que colocam o dinheiro acima de tudo, inclusive acima de Deus. E isso, aí está a raiz de todos os males. Mordomia dos recursos materiais. O homem dispõe de fontes de recursos materiais, as quais foram criadas por Deus. Essas fontes, elas são acima de tudo para os que temem a Deus e reconhecem a sua soberania sobre todas as coisas. Quanto mais você reconhecer que Deus é dono de tudo que você tem e que você só está aqui para administrar aquilo que pertence a Ele, mais Ele vai confiar em suas mãos. O dinheiro é um meio e não um fim. Existem pessoas que colocam o dinheiro como o objetivo principal da sua vida, mas o dinheiro é um meio para o qual nós podemos fazer o bem, é um meio para o qual nós vamos nos sustentar, é um meio pelo qual nós vamos sustentar a obra de Deus. Ele é simplesmente um meio e não o fim das coisas. A arte de ganhar dinheiro. Queridos, não é pecado ganhar dinheiro. Pecado é aplicá-lo mal. Deus quer que nós ganhemos dinheiro de modo a glorificar o seu nome. A arte de ganhar dinheiro implica na capacidade de desenvolver o poder aquisitivo para ganharmos dinheiro sabiamente. Precisamos reconhecer, antes de tudo, em primeiro lugar, o reino de Deus nas nossas finanças pessoais. A aquisição de dinheiro deve ser feita em oração, com os joelhos no chão e olhos no céu. Todo verdadeiro mordomo cristão faz de tudo e o seu sócio, todo mordomo cristão faz de Deus o seu sócio, gerente, administrador, isso é, o orientador de tudo na sua vida. Além disso, a arte de ganhar dinheiro se verifica especialmente como gastamos o dinheiro que ganhamos, entendendo que a Bíblia se preocupa em ensinar e disciplinar e nos advertir quanto aos nossos gastos. Biblicamente falando, o dinheiro que é ganho com o nosso trabalho, qualquer outra fonte de dinheiro, biblicamente o nosso dinheiro vem do nosso trabalho. Qualquer outra fonte de dinheiro não traz paz e nem é abençoado por Deus, que determinou o trabalho, o suor do rosto, como a fonte cristalina para ganharmos dinheiro. Quando aprendemos a gastar o nosso dinheiro, segundo a orientação divina e os princípios do reino de Deus, nós vemos e percebemos que o dinheiro renderá
muito mais nas nossas mãos, até quando ganhe, até mesmo tanto quanto ganhávamos antes. Quero dar uma ilustração de uma pessoa que se converteu em nossa igreja e disse que só então passou a entender o milagre da multiplicação. Vou colocar equivalente em dólares para melhor compreensão nossa. Enfim, isso pode ser dólares, reais, isso não faz diferença. Mas vamos lá. Uma pessoa ganhava 350 por mês e gastava da seguinte maneira: 100 de aluguel, 30 de transporte, 100 de despesas de casa, 10 de luz, 20 de bebidas, 30 de cigarro, 25 no jogo de bicho, 15 na loteria, 20 na farra com os amigos. Saldo do mês? 0. Depois que ela se converteu, 100 de aluguel, 30 de transporte, 100 das despesas da casa, 10 de luz, 0 com bebidas, 0 com cigarro, 0 com jogo de bicho, 0 com loteria, 0 com a farra dos amigos, 35 de dízimo e olha o saldo do mês, R$85. Ou seja, ele agora tem uma reserva de 25% do seu salário para aplicar com sua família. Com isso, cada mês ele pode melhorar um pouco mais a sua vida e a vida dos seus familiares. O segredo de ganhar dinheiro é mais entendido como o segredo de... o segredo de ganhar dinheiro é mais entendido como o segredo de gastar dinheiro. Há um conselho que extraí de um livro sobre finanças que diz: ganhem o máximo que puderem com trabalho honesto, sem usar o domingo, que deve ser dedicado a Deus e à família. Poupem 10%, deem 10%, gastem o restante com amor e temor ao Senhor. Queridos, isso é muito importante. Mordomia do tempo. Todos têm uma mordomia do tempo a cumprir, sejam pobres ou ricos. Deus nos tem dado a vida e a vida está feita de tempo. Há os que pensam na mordomia do tempo em termos de quantidade de horas que dedicamos na igreja, quantidades que dedicamos à vida social. Isso é importante, mas a mordomia abrange mais do que isso. A boa mordomia do tempo começa quando o homem reconhece a oportunidade reconhece e aproveita as oportunidades, fixa alvos claros e precisos para a sua vida e procura descobrir o modo eficaz para alcançá-los, e ainda valoriza o seu tempo, não permitindo que as coisas fúteis e indignas ocupem a sua vida. Ao estabelecer alvos e metas, o mordomo precisa tomar alguns cuidados. Primeiro, nunca estabelecer metas em desacordo com seu senhor. Nunca estabelecer metas que não podem ser alcançadas. Que as metas sejam divididas em curto, médio e longo prazo, para evitar o desânimo e a desistência. Escreva as metas e os prazos prováveis que você espera alcançá-las. Ore diariamente e peça a Deus força e sabedoria para alcançá-las. Nunca desanime quando encontrar obstáculos, pois estes sempre estarão no caminho. Vibre com cada passo alcançado e compartilhe com os outros somente as vitórias alcançadas e nunca as metas propostas. Seja persistente para alcançá-las. Caso descubra que uma meta proposta por você é inviável, desista dela e ajuste o curso. Deus é o Senhor do tempo. O primeiro grande princípio da mordomia cristã é relativo ao tempo. É reconhecer que Deus é o Senhor do tempo. O nosso tempo pertence a Ele, assim como tudo em nós. A vida humana é temporal e está limitada ao tempo. O salmista diz que a vida do homem é 80 anos, o que passa disso é enfado e canseira, né? O aspecto do tempo na vida do homem é o tempo de sua vida física e outro é o tempo depois da morte. A garantia de uma eternidade feliz está na mordomia do tempo que temos agora. Isso é muito importante. A importância da vida, né? A vida é mais do que respirar, comer, beber, dormir, trabalhar e se mover sobre a terra.
é algo mais importante que a própria vida, a realização de viver. Jesus disse, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestimento, né? Viver é muito mais do que estar vivo, queridos. A administração do tempo. Em relação ao trabalho, tempo e trabalho são inseparáveis, sempre estiveram na vida do homem. No primeiro estado, antes do pecado, o homem recebeu o trabalho de governar o mundo físico e material. Os filhos de Adão, Caim e Abel, aprenderam a trabalhar. Caim tornou-se lavrador e Abel pastor de ovelhas, como está na Bíblia. O trabalho sempre esteve presente na vida do homem. Agora, ele não deve ser... O homem não deve ser um escravo do trabalho. Ele deve trabalhar sim, para garantir a sua subsistência e o seu sustento. Mas ele deve resguardar tempo para a sua família, tempo de qualidade com a sua família, tempo de qualidade para descanso e lazer, e um tempo de qualidade dedicado ao Senhor. Amém? Queridos, essa foi nossa aula de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima aula.